Nesse vídeo nós iremos responder à seguinte pergunta: a locação ou aluguel de ações realmente configura o crime de estelionato, como prega o mega investidor Luiz Barsi Filho? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? E bom, como vocês sabem, o Luiz Barsi Filho defende constantemente em suas manifestações e entrevistas que a locação de ações, que promove essa pressão vendedora muito forte em alguns ativos, configura estelionato, porque você está autorizado a vender algo que não é seu, vender ações que não são suas. Mas será que de fato essa conduta configura o delito de estelionato? Vamos aprofundar um pouquinho melhor nesse vídeo. Primeiramente, deixa eu lembrar para vocês que a alocação de ações visa obtenção de lucro por meio da desvalorização dos ativos. Sim, dá para ganhar dinheiro com a queda de uma ação. Trata-se de um ato de pura especulação, e vocês sabem como o Barsi, e até mesmo eu, é crítico em relação à especulação. Mas existem basicamente duas formas em que é possível ganhar dinheiro com a desvalorização de uma ação, e são elas: por meio de opções ou por meio da alocação de ações. Por meio de opções, você compra put de uma companhia que você não tem na sua carteira e espera que ela se desvalorize. Quanto a essa maneira de operação vendida, não há nenhuma dúvida de que não configura o estelionato, uma vez que você está apenas possuindo as opções, não a ação. Então a dúvida reside aqui na locação, que consiste em você alugar ações de um terceiro, do detentor da ação, para de imediato vender essas ações que não são suas, mediante o pagamento de um aluguel e o compromisso de devolução dessas ações após o fim da locação. E esse compromisso é garantido por meio de algumas garantias admitidas pela CVM e pela B3, como por exemplo Tesouro Direto ou outras ações, e obviamente dinheiro em espécie. Para o Barsi, essa modalidade de operação na bolsa é estelionato autorizado pela CVM, uma vez que não é admitido vender coisas que não são suas, dispor de um patrimônio que não lhe pertence. Só que essa afirmação do Barsi não é exatamente irrefutável, já lhe explico o porquê. O crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, é o tal do 171. E esse crime consiste primariamente em obter para si ou para outro uma vantagem indevida em prejuízo do patrimônio alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Perceba que o elemento manter alguém em erro, ou seja, enganar uma pessoa, é importantíssimo para a configuração do estelionato. E nós temos aqui no parágrafo 2º desse artigo o comportamento equiparado ao estelionato, que é: quem vende, faz permuta, que é troca, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como se fosse própria. E aqui então, em tese, configuraria a conduta de vender ações que não são suas por meio da locação. Só que tem um detalhe muito importante. Aqui eu estou com um manual de direito penal em que ele explica muito bem que, para que se configure essa conduta equiparada de vender coisa que não é sua, não basta o agente induzir ou manter alguém em erro, apenas praticando uma das condutas, sendo imprescindível sua ciência no tocante à titularidade da coisa por terceiro, ou seja, o dolo deve abranger a consciência de que não há o poder de disponibilidade sobre o bem. Perceba que é indispensável induzir o dono do patrimônio em erro, e também de que não está autorizado a vender esse patrimônio. Contudo, na alocação de ações, nós temos as seguintes características: o locatário ou especulador não engana o dono das ações. O dono das ações sabe que a sua ação está sendo locada. Segunda característica: o locatário está dispondo de coisa que não é sua, mas com autorização expressa do dono das ações. Temos ainda outro detalhe: as ações, assim como o dinheiro, papel moeda, são bens fungíveis. Nossa, Luan, o que é isso? O Código Civil traz a definição de bens fungíveis. Está no artigo 85, que é o seguinte: são fungíveis os móveis, bens móveis, que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Ou seja, bens fungíveis são aqueles que não detêm nenhuma característica especial, que não possuem nenhuma individualidade, que podem ser substituídos por qualquer outro. Eu dou o exemplo das commodities. Uma soja pode ser substituída em tese por outra. O dinheiro pode ser substituído por outro. Quando você deposita, sei lá, R$100 em um banco, o banco não é obrigado a te devolver aquela nota de R$100. Ele pode te devolver duas notas de 50. É plenamente substituível, não interessa a forma. Não há uma vinculação àquele patrimônio que você deu a posse para outrem. A mesma forma as ações. Ações ordinárias da Petrobras que eu tenho é a mesma que você tem. Não há nenhuma diferença. São bens fungíveis.
infungíveis. E para que se configure a conduta do estelionato, é imprescindível que o bem seja infungível, ou seja, insubstituível. Afinal, se eu promovo a venda de uma coisa que não é minha infungível, não tem como eu devolver, logo eu cometi o estelionato. Agora, se eu vendo uma coisa que não é minha, mas que eu posso devolver, aí fica muito difícil falar que houve estelionato, principalmente porque na alocação de ações, a minha obrigação é justamente de devolução das ações, não as mesmas, pode ser qualquer outra. Afinal, eu vendi as ações que eu peguei do titular das ações. Ações, então, podem ser substituídas, não é um bem único, entende? Por isso você já reparou que diante dessas características, do fato de que o especulador não engana o dono das ações, de que o especulador está autorizado a vender as ações do titular delas, e de que as ações são bens fungíveis ou substituíveis, é incabível dizer que a alocação de ações configura o crime de estelionato. Importante salientar que eu não estou aqui para causar um hate em relação ao Barça, estou apenas fazendo uma discordância pontual. Vocês sabem que eu sou barciano, sigo a grande maioria das suas lições, quase a totalidade delas, mas nem por isso eu vou ser um minion de simplesmente aceitar qualquer afirmação que ele fala, sem ao menos questionar. Sempre preciso questionar, questione tudo. Dessa forma, seu senso crítico vai se aguçar. E como vocês viram, essa é a minha opinião, fundamentada, não estou simplesmente discordando do Barça pela simples discordância, no sentido de que a alocação de ações não é o crime de estelionato. Só que nem por isso eu defendo a alocação de ações, mas pelo contrário. Afinal, a especulação, com um ganho em cima da desvalorização dos ativos, não promove nem gera riqueza no país. Mas diz aí pra mim, qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe aqui nos comentários. Esse aqui é um debate muito interessante, eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique aqui no botão de gostei que o YouTube aí manda esse vídeo para mais pessoas. E também, se já não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!